Voltamos então com o Fluminense em debate dessa terça-feira, 5 de julho de 2011. Eu vou só completar aqui, vou dar uma resposta que eu ia dar, um questionamento seu que eu falei com relação a por que vendeu o Conca. Vendeu o Conca, Edu, porque na verdade o Fluminense está asfixiado. Porque foi aquilo que o Marcelo falou, renovou todos os contratos, todos os contratos são contratos longos, a folha salarial do Fluminense é alta, a diretoria atual está asfixiada e ela vai ser obrigada a vender os jogadores que têm valor comercial. Quem mais tem valor comercial no Fluminense? O Fred, que joga 2 meses para 4, o Deco, que joga 1 para 5, então tem que vender o Conca. E eu vou te falar, eu acredito que os próximos tendam a ser Mariano e Carlinhos, que são talvez os dois, e o Rafael Moura, que são os que têm mais valor mercadológico. E só apenas a questão, nós temos ficado com uma dúvida aqui com relação à questão da renovação do Conca. A renovação do Conca ela se deu em 10 de dezembro de 2010, ainda na gestão anterior. Foi uma arapuca deixada para a gestão atual. E por falar em gestão atual, eu queria que vocês falassem das implicações, 2 implicações diferentes. A primeira da questão da gestão atual, que parece que a venda do Conca é apenas mais uma medida impopular, que sucede a questão dos guerreiros tricolores, e a popularidade do presidente Peter Simpson vem caindo, e esse episódio deu uma derrubada feia, né? Mas isso aí não é uma opinião, é um fato. Eu quero que vocês analisem esse fato e também as implicações técnicas, as implicações para o Abel Braga, no time. Eu vou fazer o seguinte, você fala da implicação técnica e o Edu vai na questão política. Pode ser? Perfeito, eu vou seguir a pauta, mas eu só quero usar 20 segundos da minha fala, só para poder deixar claro aquilo que eu não deixei, que eu não terminei o meu raciocínio no último bloco. Que o Conca, na verdade, ele é um personagem sui generis, por assim dizer. O Conca, a gente tem que lembrar que ele saiu da Argentina, ele não havia tido tanto brilhantismo no River Plate, indo até para o time B do River Plate. Aí, isto posto, ele foi para o Chile, jogou no Chile, brilhou na Universidade Católica, num jogo de Copa Sul-Americana não, era Sul-Americana, já era, Copa Sul-Americana, ele jogando pela Universidade do Chile, ele brilhou e jogou contra o Fluminense, inclusive eliminando o Fluminense, e no momento que o Conca elimina o Fluminense, surge o interesse do Fluminense, que seria para contratar o argentino, só que houve uma disputa de bastidores, de negócios, acabou que o argentino foi para o Vasco, durante um tempo no Vasco ele tinha um Renato Gaúcho no seu comando, ele não teve muitas oportunidades na equipe Cruz Maltina, e por não ter muitas oportunidades na equipe Cruz Maltina, ele não brilhou tanto no Vasco, e no ano seguinte ele chegou ao Fluminense, e ao chegar ao Fluminense, Dario Conca se tornou o grande Dario Conca que a gente está acostumado a reverenciar e que hoje deu adeus. Por que eu falo isso? É para a gente perceber que o Conca ele é um personagem diferente da gente que vive o cotidiano do Rio de Janeiro. Isso é quase um cordel, né? É quase uma coisa bem literária mesmo. Mas o Conca, ele vive um cotidiano diferente do nosso. A gente, pelo menos a maioria dos leitores, a maioria dos espectadores, e nós que estamos aqui na mesa, nós não somos mochileiros de vida. Nós viajamos, passeamos, mas o Conca já é uma pessoa acostumada a se adaptar. Então, talvez para ele, esse momento de ir para a China é triste, mas para ele não é uma situação tão diferenciada assim como a gente possa imaginar. Agora, indo para a questão técnica, é fato, o Fluminense perde, e perde muito. Perde muito porque o Conca era o seu camisa 11, mas, na verdade, era o camisa 10. Até porque o Deco é o 20 vitalício. Então, o Fluminense ele perde esse jogador, é um jogador que, tecnicamente, ele é diferenciado e, fisicamente, ele é um monstro. Se Thiago Silva é um monstro da bola, o Conca é um monstro que não se machuca. Então, o Conca vai fazer uma falta absurda ao Abel Braga. Agora, se o Fluminense vai cair de patamar e vai brigar por uma condição que talvez não seja a condição de disputar o título brasileiro, isso aí a gente tem que responder algumas variáveis. A primeira, Deco finalmente vai jogar? Se o Deco jogar,
bem, o Deco estava jogando até melhor do que o Conca nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, eu creio que o Fluminense vai se recuperar e vai jogar bem, vai continuar crescendo, vai continuar nessa ascendência. Deco, inclusive, que treinou hoje, já liberado a parte física, e não teremos grandes problemas em relação a isso. Além disso, vai depender também de como agora, o Abel vai formatar taticamente esse time. Só uma parte com relação a essa questão do Deco. Eu concordo contigo que se o Deco voltar, ótimo. Só que existe uma proposta do Abel, que era aquela proposta do 4-5-1, que estava indo bem, né? Ou seja, estava funcionando, funcionou no primeiro jogo, né? Deu outra dinâmica ao time, e eu até tinha escrito na minha coluna que o Fluminense precisava de um meia. O Fluminense, em vez de comprar um meia, o Fluminense vendeu um. Ou seja, para exercer aquela função, aquele famoso 3, né, que a gente fala, né, do 2-4-3-1, para mim é 2-4-3-1, você chama de 4-2-3-1, mas, enfim, para formar aquela linha de 3 ali, né? Você só tem 3 homens. Se machuca um, você tem que mudar o esquema. Perfeito. Vou só terminar eu concordo com você, mas vou só terminar meu raciocínio, até porque eu tenho que passar a palavra para o Edu, coitado, que já deve estar me olhando aqui. Meu Deus, ele não para de falar. Aqui, olha, a expressão dele não me permite mentir. Mas então, a questão é justamente essa. Taticamente, o Abel ainda tem como arrumar esse time, mesmo sem Dario Conca. E, para finalizar, finalmente, ainda existe a possibilidade de uma contratação. Eu falando com a minha fonte. A minha fonte é com a minha fonte. Você ia soltar o nome do... Eu ia. Eu travei aqui. Opa. Eu falando. Eu já ia dar um furo de reportagem aqui, né? On time, né? Então, tempo real. Eu falando com a minha fonte, ela me deixou bem claro que não tinha nada a ver uma possível contratação do Fluminense com a saída do Conca, mas a gente sabe que existe uma pressão muito grande agora em cima da patrocinadora, até por todos esses boatos que foram ventilados e algumas informações concretizadas que a gente conversou até aqui no programa, de que ela tem que trazer alguém para o Fluminense porque a imagem da Unimed está hiper prejudicada. Então, eu acredito que vem alguém também para ser contratado nesse time, nesse meio de campo, e digo mais, alguém de muito peso deve chegar ao Fluminense no futuro. Isso aí não é informação, isso aí é palpite. Edu, como é que a gestão atual vai recuperar a popularidade que está se esvaindo pelos atos impopulares, pelas ações impopulares que estão ocorrendo, episódio de Muricy, Guerreiro Tricolor, venda do Conca, ou seja, tudo aquilo que realmente repercute, né, está repercutindo de forma negativa. Como é que a gente vai conseguir reverter isso? Savioli, realmente a administração Peter está com uma imagem muito desgastada num período muito cedo ainda do mandato. Eu acho que boa parte desse desgaste é resultado da comunicação da gestão, mais do que dos atos em si. A comunicação da gestão com a imprensa é muito ruim e cada coisa que acontece, antes pipocam várias versões, que é uma proliferação terrível de versões, que detonam a gestão, e aí a gestão se mobiliza para explicar as coisas. Mas aí o estrago de imagem já está feito. Então, antes de analisar o que está sendo feito corretamente ou não, eu quero chamar a atenção aqui que tem que melhorar muito a comunicação da gestão Peter. O Peter, quando você vende um Conca, né, que é o querido, o principal jogador do Fluminense, o principal jogador do título, a principal estrela do elenco, superou o Fred com sobras aí, você tem que avisar isso e chegar na frente à gestão, seja o próprio presidente ou alguém que fale em nome dele, e já colocar para o mercado toda a situação. Inclusive, eu vou discordar daquilo que você colocou aqui, que ele foi convencido a sair. Ninguém precisa ser convencido a sair para ganhar o dobro. Por favor, o Conca é um ser humano, é um cara transparente, por toda a impressão que ele transmite, um cara honesto, transparente, com uma atitude exemplar, mas ele é um ser humano. Ele começou, como o Marcelo colocou bem aqui, ele começou a faturar mais na carreira e ser mais considerado um craque já só no Fluminense. Aliás, o manto sagrado caiu nele e passou aquela energia histórica, aquela vibração e alegria de vestir o manto tricolor, que ele se revelou no Fluminense um craque. Ele não era craque até chegar no Fluminense.
Eu acho que aí Então- você tem duas pessoas que você tem que convencer. É a mim e ao Conca. De que ele é craque? Não, de que ele saiu porque ele queria. Porque o que ele me Olha passou só, não foi imagina- nada disso. imagina Foi o que ele foi seguinte, convencido, não convenceu. Ele te passou isso? Que ele foi convencido? O Conca te passou que ele foi convencido? Aí o que acontece? A gente nunca tem essa confirmação. A gente se baseia naquilo que a gente vê, naquilo que a gente Deixa eu concluir o ouve. raciocínio então. Ele começou a faturar mais alto, ele ganhava 300 mil até, parece que a gente consultou aqui no Google, até 10 de dezembro do ano passado ele ganhava 300 mil, não era isso? Antes de ganhar 700? Edu Rocha, consultou no Google não, foi a produção, Edu, foi a produção. Desculpa, nos arquivos da produção aqui, a gente chegou à Os conclusão... arquivos do Fluminense em debate. Porque houve Desde a dúvida, um mês houve atrás. a dúvida se o aumento de salário do Conca e, consequentemente, esse ganho de participação da Unimed teria sido em janeiro, no começo da gestão Peter, como disse o Marcelo, ou se teria sido antes. A gente verificou com os arquivos da produção aqui, do programa Fluminense em Debate, que foi dia 10 de dezembro, em torno do dia 10 de dezembro, a efetiva renovação, e o Peter assumiu no dia 20. Agora, o Conca, ele falou com todas as letras ali, que foi uma oportunidade que ele não poderia recusar e que ele pediu para ser liberado. E ninguém precisa ser convencido, um cara que ganhava 300 mil até, ele está com 28, Conca, quer dizer, até com 27, mais ou menos ele ganhava 300. Com 25 ou 24, ele devia ganhar 100 ou menos. No Vasco, se bobear, ele ganhava menos de 100. Começa a ganhar 300, passa para 700, fica 6 ou 7 meses ganhando 700. Recebe uma proposta que está oscilando entre 1.300 e 2 milhões por mês. Não há ser humano que vai recusar isso, e com toda a razão, e a torcida compreende. Não tem um sujeito, um tricolor, que chamou o Conca de mercenário. Ele tem obrigação com ele e com a família dele de aproveitar essa oportunidade, gente. Por favor, ele é um ser humano. A carreira de jogador, você tem muito mais pressão ainda. Se ele fosse um médico, que tem uma carreira que vai dos 20 e poucos aos 70, 80, tudo bem, mas o jogador de futebol, ele tem a pressão de ter que ganhar o máximo que ele puder naqueles 7, 8 anos que ele tem o auge da carreira, lembrando que uma minoria começa a ganhar muito, muito cedo. Então, o que encaixa, o que faz sentido econômico, é que ele tenha recebido uma proposta irrecusável, pediu para ser liberado. É claro que as partes tinham interesse na venda dele, talvez menos o Fluminense pela perda técnica. Agora, a Trafic e a Unimed tinham interesse total na venda dele, não tem dúvida. E podem ter pressionado o Fluminense a aceitar as condições, a abrir mão de uma parte da multa. Eu não sei se houve, eu ouvi, alguém me contou, não sei se isso é fato, que para o Fluminense aceitar abrir mão de parte da multa, porque a multa era 16 milhões de reais, porque os números dançam, a gente não sabe com certeza, mas não era 16 milhões de reais a multa, ele saiu por 10 milhões de dólares, é isso? Saiu por 10 milhões de dólares, que dá 15 corresponde milhões a e meio. 15 Bom, e meio, então 15 você e paga a meio. multa quase integral. Não. A multa era de 25 milhões. Eu não Caíram ouvi. 10 milhões. Eu só não nunca- sei no bolso de quem, mas caíram. Eu nunca ouvi falar desses Ou 25 se não caiu no milhões. bolso de ninguém também. Então, mais uma coisa para a gente confirmar aí. Qual era a multa real do Conca? Agora, só para concluir, eu ouvi dizer que o Fluminense, inclusive, recebeu mais que os 40%, não a título de doação, mas de antecipação, para ele poder abrir mão de parte da multa. Agora, tem que pensar também o lado técnico, você negar a um jogador a oportunidade de fazer a sua independência financeira e ganhar tanto mais, que motivação esse jogador vai ter para defender a sua camisa? Também isso é quando você diz não para não liberar um jogador, você tem que pensar nesse aspecto também. Ô, Edu, Só um 24 detalhe que a produção acabou de passar para a gente, que a multa do Conca era de 25 milhões. 25 isso milhões. mesmo. Você falou em 25 milhões, me chamou a atenção que 27 milhões mais ou menos. Isso era o que o Conca ganharia no Fluminense por esse período de contrato, né, até 2015. 25 milhões. 25 milhões, para mim, é uma fortuna. Eu arrumo a minha vida, arrumo a da minha família, até a quarta geração, arrumo a sua e arrumo a sua. 24 milhões é muito dinheiro. Se você pegar 24 milhões, não pega os 24 não, pega 20, leva no banco, conversa com o gerente, você consegue uma aplicação de pelo menos 1% ao mês. Dá 1% dá 200 mil por mês.
Alguém aqui vive com 200 mil por mês? Então, eu acho que essa questão da independência financeira, eu acho bobagem, não me convence, entendeu? A independência financeira deles já está conquistada. E, aliás, já está conquistada antes. Né? Porque o que ele já deve ter ganho de milhões aí. Permita-me discordar, Savioli. O sujeito que sai para ganhar o dobro, ele tem obrigação, ainda mais sendo um esportista, que a carreira é curtíssima, tem que sair para ganhar o dobro. Esses 25 milhões, acredito nos dados, mas quero confirmar também, porque eu não tinha ouvido isso. Mas não interessa quanto ele ganha. Se ele tem a oportunidade de ganhar o dobro ou o triplo, qualquer profissional vai ter que pegar isso. Você não pode deixar passar uma oportunidade dessa, porque um cavalo não passa encilhado 2 vezes com essa sela tão bonita, tão dourada e reluzente, né? Pois é. Aí a gente volta, eu volto para essa questão. São 24 milhões em 5 anos, fora o que ele já tem, o que ele já ganhou no futebol. Entendeu? Vai ganhar mais? Tudo bem, até entendo. Acredito até que o Conca tenha sido convencido aí. Mas, só não acredito Savioli, que se ele os convenceu 25 alguém. puderem virar 50, é claro que ele tem que pegar. Sim, mas aí o que acontece? Nós estamos aqui submetendo a sociedade e o indivíduo, né, à ditadura, à tirania do dinheiro. Né? Ou seja, eu já estou com a minha vida resolvida. Esse é um conceito um pouco... Não, eu estou com a minha vida resolvida com 50 milhões. Né? Mas se alguém me oferece 100 milhões, eu sou obrigado a ir, porque 100 milhões é o dobro de 50. É natural que você queira. Obrigado. Mas por que natural se eu tenho minha vida resolvida, se eu estou no lugar que eu gosto? Mas, Savioli, você tem uma profissão que você dura no topo máximo de faturamento de 5 a 7, 8 anos. Se você tem a oportunidade de ganhar o dobro e dar mais segurança e ajudar mais gente até, se for de seu perfil, ninguém diz não para dobrar o salário, Savioli. Por favor, depende. Não é tirania do dinheiro, é natural do ser humano. Depende. Se ele estivesse vendendo a alma ao diabo, não, ele vai para lá para espancar argentino. Aí, é a tirania do dinheiro. Ele tá agredindo suas origens, sua alma por causa de dinheiro. Ele não está, ele está indo lá para jogar futebol, que é o que ele já joga. Sim, está indo para jogar futebol. Vou manter, vai ficar discordância, vou mandar com infelizmente, com debate, senão... Infelizmente. Deixa eu só complementar aqui só uma coisa, que eu tô aqui desesperado para falar, que eu já vi que já acabou o tempo do programa, eu tô quase roubando o microfone na mão do Edu aqui, só para poder complementar isso. Quando você coloca que eu, você, Edu Rocha e o torcedor que está aqui assistindo o programa, nós não fazemos parte dessa categoria especial, que é a categoria jogador de futebol. O Conca faz parte dessa categoria especial. Então, a gente falar em 15 milhões para a gente é uma coisa. Agora, 15 milhões para ele representa outra completamente diferente, porque ele é jogador de futebol e ele está inserido num círculo diferenciado. Então, eu acredito, sim, que para ele faça uma tremenda diferença. Ele está ganhando X% e ele sair para ganhar 2x%. Você tem que analisar em porcentagens nesse caso. Em porcentagem, ele teve um acréscimo superior, pelo visto, a 100% do seu salário. Meu amigo, como disse Abel Braga, é uma proposta praticamente irrecusável. Na verdade, é aquela velha tese, né? Quem está pobre quer ficar rico, mas quem está rico, quem já é rico... Quer ficar mais ainda. Quem é rico quer ficar rico muito mais do que quem é pobre. Não vamos mais poder continuar nessa discussão maravilhosa. A gente pode até esticá-la para a semana que vem, mas infelizmente o programa está acabando. Ficou cada um com a sua opinião, mas, enfim, a gente vai voltar no assunto. Uma boa noite para todos. Voltamos na próxima terça-feira, se Deus quiser, comemorando mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro sobre o Flamengo. Uma boa noite.